Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã para nos falarmos mais uma vez para este nosso encontro de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Estamos aqui para a lição de número 4 do livro de Efésios na Escola Bíblica Dominical Sinai. Mas antes vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso amado Pai que está nos céus, Pai, nós te somos imensamente gratos, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Pai, não fora a cruz de Cristo, talvez nós não estivéssemos aqui. Muito obrigada, porque Jesus Cristo foi o sacrifício suficiente para a nossa salvação. Muito obrigada, porque a sua graça se mostrou salvadora a todos nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos tirou das trevas para a sua tão maravilhosa luz. Muito obrigada, Senhor, pela palavra, pela Bíblia que o Senhor deixou para nós, para nos orientar, guiar. Senhor, muito obrigada por aqueles homens de Deus que, inspirados por Ti como o apóstolo Paulo, ou que iluminados por Ti como tantos outros que vieram após ele, estudaram e te conheceram melhor para nos ajudar, Senhor, neste caminho de também conhecer-te melhor. Ó Pai, prepara as nossas mentes, o nosso coração, Senhor, para aprender mais de Ti, para te conhecer, Senhor, como o Senhor quer que nós conheçamos. Ó Senhor, que nós possamos compreender aquilo que Tu queres que nós façamos, que nós possamos compreender aquilo que Tu queres, quem Tu queres que nós sejamos, entender a Tua palavra, conhecer mais de Ti e nos, Senhor, edificarmos a partir daquilo que o Senhor quer de nós. Ó Pai, nos ajuda nesta manhã, que o que nós formos falar aqui, Senhor, seja não de nós mesmos, mas aquilo que o Teu Santo Espírito deseja falar à Tua igreja aqui em Sinai, à Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Dá-nos, Senhor, então, um momento de aprendizagem na Tua presença. Em nome de Cristo, Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Irmãos, como nós temos sido gratos por aquilo que Deus tem feito conosco, como temos sentido a Sua presença no nosso meio, como temos sentido, irmãos, o agir de Deus em nossa vida. Sempre sentimos, né? Sempre sentimos, sempre tivemos a noção do quanto Deus é cuidadoso e amoroso para conosco, mas nos últimos meses, nos últimos dias, nós temos sentido de maneira mais intensa, mais assim, como é que eu poderia dizer, mais presente, né? Se eu posso ser redundante, mais presente a presença de Deus em nossas vidas. Como é bom poder dizer como Jó disse um dia, que de conhecer Deus, não somente de ouvir falar, mas de com Ele andar. Como Ele tem dado esse privilégio de estar mais perto, de aprender mais, de conhecer mais de Deus. Então, irmãos, nós estamos já na 4ª lição, né, estudando a Epístola de Efésios. Na primeira lição nós estudamos sobre a introdução, vimos a introdução. Depois nós já estudamos o capítulo 1, capítulo 2 até o verso 10. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, do verso 11 em diante, e depois o 3, de 1 a 9. Né? Vamos fazer esse recorte para falar sobre a unidade e a igualdade entre os santos. Isso é algo que é muito importante, inclusive na nossa sociedade hoje, quando muitas pessoas têm a ideia de que são melhores ou piores, de que a autoestima não tão boa, mas nós vamos entender a partir de hoje, ou reiterar aquilo que nós já sabemos, de que em Cristo somos colocados no mesmo patamar, que em Cristo nós somos um, que em Cristo há uma unidade. Para iniciar então, irmãos, esse estudo, nós vamos começar a leitura de Efésios, vamos ler Efésios capítulo 2, e vamos ler dos versos 11
a 21. Eu quero voltar a sugerir que os irmãos tenham em mão, os irmãos e as irmãs tenham em mãos a sua Bíblia, um caderninho para anotações, caneta, papel, isso é muito importante. Nos ajuda também a manter o foco na lição e nos ajuda a relembrar em outro momento, né? Quando nós marcamos aquilo que nós queremos aprender. Efésios capítulo 2, vamos ler os versos 11 até 22. Na minha Bíblia tem um títulozinho que diz assim: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Pode ser que a sua Bíblia seja um pouco diferente. Esse títulozinho não faz parte do texto bíblico realmente, né? Foi uma divisão feita depois, mas está aqui na minha Bíblia essa pequena divisão. Então, portanto, é o versículo 11, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, a cruz, a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, os que estavam longe e os que estavam perto, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no seu Espírito. Então, irmãos, hoje nós vamos tentar entender essa nova aliança que foi feita em Cristo, compreender também o que significa dizer que Cristo é a nossa paz. E vamos estimular-nos a nós outros um convívio de igualdade no corpo de Cristo. Que olhemos para o nosso irmão pensando, ele diante de Deus é como eu sou. Ela é igual a mim. Deus nos vê de igual forma. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou pior do que ninguém. Diante de Deus, somos todos iguais. Vamos entender, então, em primeiro lugar, o contexto, né, que está tudo isso que Paulo está nos falando aqui. O que significa, então, ser gentio, né? Ele fala assim, portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne. Eu sei que a maioria dos irmãos já tem conhecimento disso, mas para que a gente possa relembrar. O que são os gentios na carne? O que significa ser gentio? Então, a definição geral para isso é gentio é aquele que não é judeu. É a definição consensual e correta disso aí. Gentio é aquele que não é judeu. Mas aqui no texto, Paulo vai levantando algumas características daqueles povos, inclusive dos quais nós fazemos parte. Todo cidadão, todo indivíduo que não é judeu, ele é considerado então gentio. Quais são as características que são importantes para o judeu e que, em tese, ou até aquele momento, até Cristo, o gentio não tinha? Então, primeiro Paulo diz, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Nós sabemos que a circuncisão era uma marca de todo homem nascido judeu,
com 8 dias de idade, ele era circuncidado como um selo da aliança feita com Deus, por Deus, com Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão. Essa marca era uma marca que todo judeu carregava e carrega até hoje, se ele é um judeu não cristão, da aliança que foi feita, da promessa feita a Abraão lá em relação à terra prometida. Então isso é uma marca que o judeu carregava. E essa marca da circuncisão não era só uma marca na pele, não era só o cortar do prepúcio, mas com ela vinham todas as promessas de Deus feitas a Abraão para aqueles que fossem a sua descendência. Então, não estar na circuncisão, não ser nascido judeu, descaracterizava a herança dessas promessas, que se tornasse herdeiro dessas promessas. Então, Paulo estava dizendo assim, vocês antes não eram participantes das promessas de Deus, vocês estavam na incircuncisão, né? Na carne, não eram participantes da aliança de Deus. Vamos ver Romanos 3:1, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Porque aos judeus, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, nós sabemos que o judeu foi primariamente o povo escolhido de Deus, né? A gente conhece a história, os judeus foram a menina dos olhos de Deus, o povo que Deus escolheu para, inclusive, através dele, Jesus Cristo vir ao mundo. Romanos 9, versículo 4. Romanos 9, versículo 4, que diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Versículo 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Então, esse é o privilégio que os judeus tinham, né? A aliança na carne foi feita com o judeu e primariamente para o povo judeu. Então, o gentio, ele não tinha essa herança na carne, né? Então, primeira coisa palpável, eles não eram da circuncisão. Depois, Paulo diz, estáveis sem Cristo, né? Então, eles não eram da circuncisão. E agora, já partindo para o lado mais espiritual da coisa, eles estavam sem Cristo, porque Cristo veio primeiramente para os judeus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Todos nós já sabemos de cor, mas vamos ler. A maioria de nós já sabe de cor. Vamos ler aqui na Bíblia, diz... versículo 11, na verdade, veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Então, essa é a primeira... O Jesus Cristo veio primariamente para o judeu. Então, eles estavam sem Cristo, né? Eles não faziam parte do povo escolhido, eles estavam sem Cristo. Então, primeira característica do gentio, que eles não estavam na circuncisão. Segunda, não faziam parte do povo escolhido. Já falamos também que eles não estavam debaixo da mesma aliança, a aliança que foi feita com Abraão. Eles estavam sem esperança. Uma vez que estavam sem Cristo, eles estavam sem esperança. Não havia esperança para o povo gentio. Eles viviam para esta vida somente. Não existia uma esperança de algo mais, uma esperança de uma vida com Deus, de uma vida futura, né? E eles estavam também sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. É muito interessante dizer isso, né? Porque quando você fala assim, a ausência de Deus é a presença de tudo aquilo que não é bom. Estar sem Deus no mundo é estar à mercê
do pecado, né? Está à mercê do pecado, está à mercê daquilo que é negativo. A ausência de Deus amplifica a voz do pecado, amplifica aquilo que é negativo diante de Deus, diante de nós, diante daquilo que Deus nos oferece. Então, essas são características do gentio. Eles estavam sem Cristo, eles não faziam parte do povo escolhido, não estavam debaixo da aliança que era a circuncisão, eles estavam sem esperança. No versículo 12, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu não consigo imaginar, irmãos, eu não consigo visualizar o que significa viver sem Deus neste mundo. Graças a Deus eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e fiz minha decisão ao lado de Cristo ainda muito jovem, não tinha a real consciência de que estava sem Deus naquele tempo, né? Eu sabia que precisava dele, mas não vivi uma vida de depravação, graças a Deus, ele me livrou disso. Então, é triste estar sem Deus no mundo. E aí no versículo 13, amados, Paulo usa, aqui no português, né, vem aqui na tradução em português, na minha tradução, uma conjunção coordenativa de adversidade, que traz a ideia de oposição. Vocês estavam lá, vocês não faziam parte da aliança, vocês estavam sem esperança, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam sem Deus neste mundo, mas em oposição a isso, de uma forma contrária a tudo isso, Cristo Jesus, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, distante, afastados, em Cristo Jesus, vocês foram aproximados. Então, a aproximação de Cristo, deixa todas essas barreiras, elas deixam de existir. Todas essas barreiras, elas se quebram diante de Deus, elas se afastam, elas são destruídas por causa do sacrifício de um homem. Porque este homem, nós sabemos, não é simplesmente um homem, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, né, que se fazendo homem, deu-se a si mesmo por nós. Então, o sacrifício de Cristo é que aproxima o gentio de Deus, lhe dá esperança, aproxima do próprio Cristo e juntamente com tudo isso que faz, que é no sentido, é o ápice, né, no sentido espiritual, mas aqui também nessa terra há uma quebra de barreira, há uma união, uma comunidade entre povos. O judeu, ele era um povo assim, até mesmo por causa da lei dada lá no Êxodo, né? Ele era um povo muito separado, muito separado mesmo. Ele não tinha aproximação com os povos gentios. Se um jovem se casasse com um gentio, sendo ele um rapaz ou uma moça, era celebrada a sua cerimônia fúnebre, porque ele se casou com alguém que não era judeu. Então ele era dado para a família, era dado como morto. Se um judeu visse uma mãe gentia dando luz a uma criança pedindo ajuda, ele não ia ajudar, porque ali ele estaria trazendo mais um gentio para o mundo e aquilo não era bom para eles. Então, os judeus tinham essa mentalidade muito negativa em relação ao gentio. Eles não queriam mesmo o contato e entendiam que o gentio era um povo menor, era um povo inferior. Nas suas orações, os judeus diziam: graças a Deus que não me fez gentio, graças a Deus que não me fez escravo, graças a Deus que não me fez mulher. Então eram 3 categorias bem desprezadas pelo judeu, e eles agradeciam constantemente a Deus por não terem nos feito dessa cultura, né? Então, é o sacrifício de Jesus Cristo que vai quebrar essa barreira, né? Não somente nos povos judeus, vamos ser justos, mas quase todos os povos no decorrer da história. E se nós formos analisar até hoje, né, existe uma ideia de xenofobia, um povo se acha maior e melhor do que o outro povo. Se nós vamos lembrar até dentro do nosso próprio Brasil, dentro do nosso país, que é um país continental, muitas vezes nós que moramos aqui no Nordeste e até em outras
pessoas no norte do país, nós somos hostilizados por aqueles que moram no sul e sudeste do país. Quantas vezes, né, os nordestinos são hostilizados, tidos como ignorantes e sem educação, e há uma rejeição da nossa identidade. Quantas vezes pessoas brancas se acham melhores do que pessoas negras, ou indígenas? Muitas vezes os homens se acham melhor do que as mulheres, e a Bíblia, com esse texto aqui, está nos ensinando que diante de Deus não existe essa separação. Não existe judeu ou gentil, não existe norte-americano, americano do sul, não existe europeu, americano, africano, asiático. Diante de Deus, todos são uns. Quem estava longe é trazido para perto de Deus, porque a parede da separação foi derribada. E essa metáfora que o apóstolo Paulo usa aqui, da parede derribada, pode ser, no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Preste atenção, irmãos, dentro do templo judeu, eles tinham vários átrios, né? Vários átrios até chegar ao que nós conhecemos como Santo dos Santos. O primeiro átrio, que era de acesso a todos, era até onde os gentios podiam chegar. Tinha uma parede de separação, aí o átrio das mulheres, uma parede de separação, o átrio dos homens israelitas, uma parede de separação, e o Santo dos Santos. Então, quando Paulo diz assim, a parede de separação foi derribada, Cristo aboliu na sua carne, significa dizer que os gentios poderiam atravessar todas essas paredes e chegar até o Santo dos Santos através de Cristo. Qualquer pessoa pode chegar até Cristo, qualquer pessoa pode atravessar todos os átrios e chegar até Deus através do sangue de Cristo. Não existe bárbaro ou cita, brasileiro, norte-americano, argentino, francês. Para Deus não há acepção de pessoas, porque o texto aqui diz que Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Foi Ele quem deu a sua própria carne para se fazer paz por todos nós. O sacrifício de Cristo, portanto, irmãos, traz a reconciliação. Não somente entre nós e Deus, mas a reconciliação entre os povos, a reconciliação entre pessoas, a reconciliação entre famílias. Vamos em Romanos capítulo 5, verso 11. Romanos capítulo 5 e verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação é reunião, é tirar aquilo que ofende e tornar e conciliar e fazer o acordo entre as partes, né? E é o sangue de Cristo quem faz isso, é o corpo de Cristo dado em sacrifício. Isso foi feito pela vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Foi Deus que assim o quis. E o mover de Deus no homem para que ele decida dar o passo, né? Então, a Bíblia diz, no estudo da semana passada nós vimos isso, que a fé é um dom de Deus. Mas é necessário a vontade de Deus e a fé do homem para que aconteça a reconciliação. Na reconciliação feita no sacrifício de Cristo, Deus tira a ofensa do pecado. Na verdade, Cristo tira a ofensa do pecado e afasta a ira de Deus. Mas isso não altera as características individuais. O gentio não deixou de ser gentio quando ele foi aproximado de Deus. O gentio não deixou de ser um incircunciso na carne, né? Ele continuou sendo um incircunciso na carne, mas agora ele não era mais sem Deus. Ele não era mais sem esperança. Ele não era mais sem Cristo. Não. E agora ele está debaixo de uma nova aliança. Não aquela aliança dada a Abraão em Gênesis 17, mas uma nova aliança. Essa aliança que é feita no corpo de Cristo, na cruz de Cristo. Uma aliança de reconciliação. Então, amados, nós não precisamos de forma alguma voltar a ser como era no passado.
Nós temos que lembrar também aqui agora que ele fala assim, ó, no versículo 5, no versículo 15. Vou ler do 14 em diante. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, gentios e judeus, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aí os irmãos podem dizer, então, irmã Soraya, quer dizer que toda a lei foi abolida? Então a gente pode pegar os livros da Bíblia lá, do Pentateuco, que falam sobre a lei, rasgar e joga fora? Não, irmãos, não significa isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. A parte da lei que não se aplica mais para nós hoje é aquela parte da lei chamada de lei cerimonial, que dizia como que deveria lavar as mãos, o jeito, a água, como que vai jorrar, se vai ser na bacia, na torneira, como que dizia o tipo de roupa que as pessoas deviam usar, as combinações de tecido que não poderia haver. Essa lei foi abolida. As questões de higiene, o que comer ou não comer, quando comer, as cidades refúgio, essas coisas que estão descritas lá como lei, uma infinidade de regras que nem mesmo os judeus naquele tempo e hoje conseguiram cumprir, né, ao pé da letra. Essa lei, ela foi abolida. Mas a lei moral, que inicialmente está gravada no nosso coração, mas a lei moral cuja base está especialmente nos 10 mandamentos, mas ela permeia não somente a lei dada lá no Pentateuco, mas toda a palavra de Deus, ela permanece para nós hoje e permanecerá até que ele venha. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que tem uma moral, ele tem a sua moralidade e ele demanda de nós um comportamento moral. Ele já colocou em nós, na nossa Constituição, essa moralidade que vem dele, né? Tanto que no direito há uma questão chamada de justnaturalismo, aquilo que a gente já nasce com, são essas ideias da moral que já vem naturalmente em nós, mas que também são permeadas por aquilo que a gente aprende, é claro, com a nossa educação cristã, que a nossa educação brasileira é sim baseada no modelo cristão. Então, essa lei moral, a lei do respeito ao próximo e a Deus, que está basicamente nos 10 mandamentos, ela continua, ela prossegue até hoje. E a gente também vê nos ensinamentos de Paulo, do próprio Cristo, de forma clara e especial, e depois nas cartas de Paulo e dos outros apóstolos que foram deixadas para nós. Então, e por que então que nós precisamos ler o que foi dito lá para o povo do judeu no Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento é importante para que nós entendamos todo o plano de Deus para nós. A lei que Deus deu para o povo judeu no Egito, ela é importante no deserto, na caminhada para a Terra Prometida. Ela é importante para que nós entendamos todo o quadro, para que nós conheçamos quem é Deus de forma completa, para que nós conheçamos todo o plano que Deus tem para nós hoje, para que nós entendamos a história no seu fio, né, completamente. Para que nós conheçamos e entendamos até o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2. Porque se nós não conhecêssemos, não saberíamos do que Paulo está falando. Então é importante que nós conheçamos até mesmo a lei cerimonial, que já não acontece hoje, para que consigamos fazer todo o quadro em nossa mente. Então é importante entender que a lei dos mandamentos, que foi deixou de ser exigido de nós hoje, é essa lei de forma especial, a lei cerimonial, que por intermédio da cruz, né, que na cruz de Cristo foi cumprida. Eu achei interessante, irmãos, no versículo 17, quando fala que Jesus Cristo evangelizou paz. Na minha Bíblia tem essa tradução. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, né? A paz, irmãos, ela não é somente a ausência de guerra,
né? A paz não é somente ausência de guerra. A paz é um sentimento de afinidade com Deus, de alegria, de esperança em Deus. Esse é o sentimento, é a paz que Cristo vem plantar em nós, é um conforto, é a esperança em Deus. E quando usa essa expressão, evangelizou paz, vamos nos lembrar que evangelho, a palavra evangelho, ela significa boas novas, né? A boa notícia. Então Jesus Cristo foi quem trouxe a boa notícia da paz. E nele, somente em Cristo, a paz. Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, a paz em Cristo é a verdadeira paz, a paz completa, porque nele está a nossa esperança. Então, no versículo 18 diz: porque por ele, ambos, tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai em um espírito. Observe que nesse versículo aqui nós temos a Trindade trabalhando, porque por ele, Jesus Cristo, temos acesso ao Deus Pai em um único Espírito, que é o Espírito Santo. Assim, ora bem, lá no versículo 13, nós vemos a conjunção que dá a ideia de oposição, né? Havia separação, mas ao contrário disso, Jesus Cristo quebrou a barreira no seu sacrifício, na sua carne, nos trouxe paz. E agora não mais, mas já, nesse tempo, os gentios deixam de ser estrangeiros. Vocês já não são mais, nós, irmãos, vocês percebem isso? Nós já não somos mais estrangeiros, porque lembrem-se, nós somos gentios. E esse texto é também para nós, de forma direta, de forma específica. Nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos. E é que Paulo, nesse finalzinho do capítulo 2, Paulo usa de duas metáforas para falar da unidade do corpo de Cristo, da unidade do povo de Deus, que é o que nós gostaríamos também de frisar, unidade em igualdade, né? Igualdade diante de Deus, a unidade em igualdade diante de Deus. Ele fala que nós somos família de Deus. Hoje talvez nós estejamos um pouco perdidos com esse conceito de família, né? Com a realidade de família que nós vemos hoje. Vemos famílias em que os filhos não respeitam os pais, não falam com os pais. Famílias que os pais estão de mal dos filhos há anos. Famílias que moram distante, mal se falam, não se sabem o que acontece um com o outro. Mas nós sabemos que o plano de família de Deus não é esse. Quando Deus pensou a família, era que fosse uma comunidade vivendo em comunhão, né? Um vivendo para o bem do outro. Desde o princípio, né? Eu falava com uma amiga essa semana, o casamento, ele talvez comece a dar errado quando eu penso, eu vou me casar para eu ser feliz. A ideia primária do casamento é eu vou me casar para fazer o meu cônjuge feliz. Se A casa com B e A pensa, eu vou fazer B feliz, e B pensa, eu vou fazer A feliz, ambos estão trabalhando num processo único. Mas aí se cada um pensa, eu vou me fazer feliz, alguém pode sair frustrado nessa. Então, a família, ela funciona quando um pensa no bem-estar do outro. E eles aí trabalham como uma única célula, como um corpo único. E é essa a metáfora que Paulo traz aqui: sois família de Deus, como se fôssemos o mesmo sangue, né? Aqui parece que a gente dá muita importância ao sangue que corre nas veias, né? Ah, mas ele não é do seu sangue. Então agora aqui, ó, nós somos todos no sangue de Cristo. Somos família no sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Os judeus, eles foram feitos por adoção, filhos por adoção em Cristo, e essa adoção lá no Antigo Testamento, né? Deus disse, vocês são o meu povo, o povo escolhido. E essa adoção de Deus para o povo judeu, ela se estende para o gentil em Cristo. E a figura da adoção é tão grande porque o filho adotado, irmãos, ele tem o mesmo direito do filho
nascido da barriga, como a gente diz, né? O filho que é de sangue. A lei, não só aqui no Brasil, mas desde Roma, nós falamos sobre isso até na lição passada. A adoção, ela trazia para aquele filho, era como, esquece tudo que você tinha antes. Você, nada daquela outra família lhe indica mais. Nem o que eles têm de bom, nem o que eles têm de ruim. Não pertence mais a esse indivíduo, mas agora ele é completamente da nova família. É parte integrante da nova família, para o bem ou para o mal. Para herdar o que é bom ou para herdar o que não é bom. É parte integrante dessa família. Graças a Deus que na família de Deus a herança é puramente bênção, né? Deus nos adota e coloca sobre nós o seu manto. Passamos a ser filhos de Deus. E essa é a metáfora que Deus quer que nós entendamos. Uma família trabalhando em prol do bem, da comunhão, da solidariedade, da sororidade, da irmandade de uns com os outros. Esta igreja da qual nós fazemos parte, nós somos membros da família de Deus. Tem um coro que nós costumamos cantar, corpo e família, uma família, e aí o coro diz, sem qualquer falsidade, né? Vivendo a verdade, unidos. Esse é o propósito de Deus. Realmente é para ser sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, unidos, né? Vivendo em amor. É esse o plano de Deus para a família. É isso que Paulo está dizendo, ó, gentil, judeu, família. Paulista, baiano, paraibano, cearense, roraimense, amazonense, curitibano, paranaense, rio-grandense do norte e do sul. Uma família. Dos bairros mais ricos de Salvador, dos bairros mais pobres de Salvador, uma família. Brancos, negros, uma família. Homens, mulheres, uma família. Igualdade no corpo de Cristo. Deus nos vê de uma mesma maneira. Somos todos pecadores, resgatados pelo sangue de Cristo. Estávamos longe, mas agora perto, pelo sangue de Cristo. Ninguém por merecimento. Ninguém porque tem uma pele mais escura ou mais clara. Ninguém porque tem mais condição financeira ou menos condição financeira. Todos fomos resgatados pela mesma forma, o sangue de Cristo. E a outra metáfora que Paulo faz é a metáfora do edifício. Não é? Um edifício. E ele diz que esse edifício ele está construído sobre a pedra angular que é Cristo. O fundamento dos apóstolos, né? E a pedra angular que é Cristo. Então, ó, a pedra angular é a pedra que sustenta toda a construção. Era naquele tempo, né? A pedra que sustentava toda a construção, a base sobre a qual o edifício seria construído. Então, o profundo ali é Cristo. Depois, o fundamento dos apóstolos. E aí vem, ó, o edifício que ainda está em construção e do qual nós fazemos parte. Irmãos, nós fazemos parte desse edifício bem ajustado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, somos uma família, sem distinção, sem diferença. É preciso, irmãos e irmãs, que nós olhemos para o nosso irmão e vejamos não a sua condição social, não a cor da sua pele, não o bairro ou o estado, o país de onde ele veio, mas ali está alguém resgatado pelo sangue de Cristo. Alguém cuja parede de separação Jesus Cristo derrubou. É esse o olhar que nós precisamos ter para o irmão que está sentado do nosso lado na igreja, para o irmão que está diante de nós na igreja. Que nós possamos ter de Deus esse olhar, porque só assim nós seremos verdadeiramente aquilo que Deus quer de nós. Continuando, irmãos, no início do capítulo 3, Paulo vai iniciar um texto, né? Ele diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E depois ele vai devagar um pouco. Às vezes Paulo iniciava um texto, aí fugia um pouquinho daquilo que ele estava dizendo, para depois voltar. Então vamos lembrar que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele é um preso.
E o crime de Paulo foi seguir e pregar o evangelho. Ele era um prisioneiro por Cristo. Ele era um prisioneiro em cadeias por Deus. É claro que na forma como Paulo estava preso é um pouco diferente do que nós costumamos entender como prisão. Ele morava numa casa que ele mesmo custeava, mas ele estava o tempo todo preso a um soldado romano. Né? Tinha alguém do lado dele, pelo que eu entendo, ele estava realmente preso em correntes a esse soldado romano todo o tempo inteiro. Então ele não tinha liberdade de ir e vir, embora houvesse alguma liberdade como nós conhecemos, mas ele não tinha liberdade para ir e vir. E Paulo, já no fim do seu ministério, ele na segunda carta de Timóteo, quando ele escreve, a gente pode perceber que ele estava sozinho por muito tempo, né? Um grande homem de Deus, e deu a sua vida por Deus, e acaba os seus dias, foi morto inclusive, mas no fim dos seus dias ele está preso e sozinho. E ainda assim ele escreve, e irmãos, a gente não percebe amargura ou tristeza no texto que Paulo escreve. Ele é feliz por servir a Deus. E ele diz assim, por amor de vós eu estou preso, por causa dos gentios. Nós sabemos que Paulo é chamado apóstolo aos gentios, porque foi ele quem Deus designou para primeiramente pregar aos gentios. E aí no versículo 2 até o 10, ele começa a falar um pouco de quem ele era diante de Deus, do ministério que Deus deu a ele para pregar. E ele diz assim no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Então, Paulo ele tem plena consciência de que ele é o destinatário de uma nova revelação, como nós lemos aqui no capítulo 3. Essa revelação de que agora o evangelho está se expandindo para os gentios. Ele também é plenamente consciente que a ele foi dado o privilégio de ser o transmissor, o primeiro transmissor da graça de Deus aos gentios, como tem no versículo 7, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. A saber, ele também reconhece nesse texto que ele é possuidor da dignidade do serviço, que Deus deu a ele a condição de ser aquele que seria o transmissor da graça de Deus em Cristo. E ele reconhece e agradece que ele é sofredor por Cristo, que ele é o menor de todos os pecadores. Ele diz no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Então, aquele que nós consideramos o maior evangelista de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, ele diz, eu sou o menor de todos os santos. Em outro texto ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Então, Paulo reconhecia que diante de Deus ele não era grande coisa, né? Ele diz assim, no versículo 7, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do nosso Senhor. Não por mim, Paulo está dizendo, não sou eu que sou bom, não sou eu que sou o melhor, mas foi a graça de Deus que me fez o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Né? E foi Deus quem me deu o privilégio de ser o anunciante dessa graça que alcança também os gentios. Isso que estava oculto para outros.
Os irmãos vão lembrar, as irmãs vão lembrar de quando Paulo repreende Pedro, porque Pedro não queria que a graça de Deus fosse também repartida com os gentios. Ele ainda não tinha tido essa revelação que Paulo teve. Essa foi uma revelação dada a Paulo e ele então transmite aos irmãos judeus e aos gentios a quem foi pregado, né? E aí depois eles foram compreendendo também que era a vontade de Deus que os gentios conhecessem Jesus. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, irmãos, Paulo reconhece a graça de Deus em sua vida. Então nós precisamos entender, através dessa lição de hoje, meus irmãos, que a salvação dos gentios era um propósito de Deus desde o início. Às vezes nós podemos cair no erro de dizer, a salvação só chegou até nós porque os judeus rejeitaram. Se os judeus tivessem recebido Cristo, nós não teríamos sido salvos? Entendamos, irmãos, que Deus tinha esse plano de que a salvação chegasse até nós, né? Porque Paulo diz assim, manifestar a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, era sim plano de Deus desde o início que nós, gentios, fizéssemos parte dessa salvação, da salvação em Cristo. Segunda verdade que nós devemos lembrar depois do que aprendemos hoje, a graça de Deus é suficiente para cada situação e para toda situação. Não importa quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, importa a graça de Deus em nossa vida. A graça de Deus é suficiente para nos redimir de qualquer e todo pecado. E a terceira verdade que nós precisamos ter em memória é que em Jesus, por Jesus, nós temos livre e completo acesso a Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que nós possamos, a partir de hoje, olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa irmã e pensar, está ali uma pessoa resgatada pelo sangue de Cristo. Não importando como ela seja, de onde ela seja e o que ela faz. Nós possamos ser família, corpo e edifício para a honra e glória de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigada por este trecho da Tua palavra tão importante para nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque, na verdade, cada palavra que o Senhor deixou para nós é importante para o nosso crescimento espiritual. Ó Deus, que esta palavra falada nesta manhã sirva de edificação para cada um dos irmãos, das irmãs que têm ouvido. Que o Senhor possa continuar, Deus, nos edificando, nos dando sabedoria para falar de Ti, para anunciar que paz só em Ti. Muito obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Amém.